Bom, pessoal, aqui eu vou seguir aqui no boro. Aqui eu vou tentar, eu dei uma acelerada aqui na explicação para não fazer muitos desses, né? Mas assim, ó, existe o BF3. Lembra que no exemplo anterior que a gente acabou de estudar aqui, eu falei do BF4-, tá? Mas existe, é que eu não quis fazer aqui, existe a possibilidade mais simples, que é fazermos o BF3, que é simplesmente fazer a hibridização aqui, ficar só com esses três orbitais aqui, entrar 3 flúor e deu, pronto. Está feito o BF3, que também é uma exceção da regra do octeto, tá? Então, assim como também existe o BF3, que seria só esse exemplo aqui, sem ter essa história de entrar um ânion fluoreto para formar o BF4-, tá? Então, também é mais uma possibilidade aqui, que é a exceção da regra do octeto, o BF3. Então, agora o que eu quero mostrar para vocês é que essa mesma molécula aí, ó, do boro, que é o BF3, que teria esse desenho aqui, né? Esse boro aqui, esse orbital aqui, que é possível entrar 2 elétrons, esses 2 elétrons podem vir não só de um ânion, mas pode vir de um átomo que está na forma de ânion. Mas ele pode vir também de uma molécula, de modo que o átomo central da molécula tenha um par de elétrons. Então, lá atrás, naquele exemplo, que eu nem vou voltar agora para não, né? Mas acabei, poucos vídeos atrás, falar da amônia que reagia com água, né? E chamei a atenção que o nitrogênio na amônia tem um par de elétrons sobrando. Pois é, esse par de elétrons sobrando da amônia pode muito bem entrar aqui. Então existe também essa molécula aqui, ó, o NH3BF3, tá? Que é um dos exemplos que tem no Atkins lá. Que é uma molécula então que nada mais é o boro, que já teve uma exceção da regra do octeto, formando o BF3, só que ele também tem esse orbital vazio aqui, que permite a entrada de um par de elétron. E esse par de elétron aqui, esse tipo de ligação aqui é onde a gente ocupa o orbital do outro átomo, vindo com 2 elétrons que é de outro átomo, e isso aqui é uma ligação covalente coordenada, entenderam? Então a gente simboliza pela flechinha ali, e é isso aí. Então aqui tá o formato dela. Essa ligação aqui tem 2 ligações que vêm para fora do plano do computador, né? Aqui tem uma ligação que vai para dentro do plano da tela do computador. Aqui temos uma ligação que vai para fora do plano do computador, simbolizada aqui. E as duas estão indo lá para trás, né? Tomara que acabe de uma vez essas aulas à distância aqui. Então isso aqui em aula eu levo aqueles modelinhos molecular lá, a gente monta na aula e vocês conseguem ver isso, né? Acho que também deve ter bastante vídeo na internet se quiserem fuçar com isso, né? Também é uma sugestão minha de comprarem esses modelos, que esses modelos são muito bons, porque se vocês já escolheram que vão ser professor de química, vocês vão ter que ter modelinho molecular para conseguir usar com os alunos, né? Eu até posso mostrar depois para vocês, sugerir algum modelo, né? Porque eu já comprei um modelo e é muito comum tu comprar modelo molecular e só vir modelo que só faz molécula orgânica. Aí só tem as geometrias do carbono, né? Então ele fica bem limitado. Então eu tenho até uma sugestão de modelo para vocês comprarem, que é o mesmo que eu comprei por último, que aí então tem várias possíveis hibridizações de átomos, né? Aí você consegue montar outras moléculas, não só molécula orgânica, tá? Então, depois eu digo qual que é. Bom, vamos lá para a minha explicação aqui. Aí tem outra possibilidade que é isso aqui, ó. O alumínio, na natureza, a maior parte que a gente encontra o alumínio é o alumínio perdendo 3 elétrons. Então, se tu olhar aqui na tabela periódica, alumínio grupo 3, pela regra do octeto é muito mais fácil tu perder 3 elétrons e ficar com as camadas anteriores cheias, né? E ficar com a mesma... Se o alumínio perde 3 elétrons, ele fica com a configuração do neônio, né? Então, a maioria dos alumínios no planeta estão oxidados, alumínio 3+. Mas existe essa possibilidade aqui, de o alumínio formar o AlCl3, que seria o alumínio fazer uma hibridização, pegar um dos seus elétrons, colocar num orbital P, fazer a mesma coisa que o boro. Se existe o BF3, existe o AlCl3. Só que essa molécula de AlCl3, ela é muito instável, tá? Inclusive ela é muito instável e ela, na presença dela mesma, moléculas de AlCl3 junto com moléculas de AlCl3 acabam formando esse Al2Cl6, que seria nada mais do que um dos átomos de cloro pode pegar um par de elétrons e fazer uma ligação covalente coordenada com o outro alumínio e encher esse orbital vazio aqui, ó. Então, na real, a gente está fazendo
a exceção da regra do octeto, né, que é fazendo o alumínio fazer 3 ligações covalentes, e ainda por cima a gente está colocando uma ligação covalente coordenada nesse orbital vazio aqui. Tá? Então, é isso. A gente vai ter uma ligação covalente coordenada desse cloro com o alumínio, e no lado oposto, o cloro dessa ligação aqui vai fazer uma ligação covalente coordenada com esse alumínio aqui. E a gente vai ter essa estrutura de molécula aqui, ó, o Al2Cl6. Geometricamente, ela tem esse formato aqui, ó. Até olhando na tela, assim, fica meio até estranho, né? Mas se eu tivesse os modelinhos aqui, eu montava para vocês, vão ver que é bem tranquilo. Aqui tem uma ligação que vem para fora, uma para dentro. Essas duas aqui estão levemente para fora, elas estão saindo para o lado da tela. Aqui eu acho que isso no desenho não está dando para ver direito. Mas aqui dá para ver bem direitinho que está vindo. Essa aqui vem para o lado de fora da tela, aquela vai para lá para trás da tela. Duas que vão para trás, duas que vão para frente. Mas tranquilo, tomara que até lá a gente já voltou às aulas, hein? Normal. Então essa aqui é um exemplo aqui do alumínio, né, que além de formar o AlCl3, ele também forma esse Al2Cl6. Aqui está a explicação do... Montei uma tela com a explicação do mais complicado, e que só o AlCl3, a explicação estaria aqui, né? Formaria esse híbrido aqui, enchia com 3 elétrons ali e estava o AlCl3, era só essa moléculazinha aqui. Tá? E agora eu vou na última, que eu escolhi aqui, que é essa daqui. Inclusive, se eu não me engano, questão do Enem, porque assim, ó, tu dá aula no ensino médio e fala assim, os gases nobres não fazem ligações, eles têm um octeto completo, blá 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 blá. Me criei estudando desse jeito, dei muita aula desse jeito. Porque a gente pensa assim, já é difícil a química, aí tu começa a encher de... Porque a química você vai ver que é virada em exceção, não é as regrinhas bonitinhas, sempre serve, virada em exceção. Aí tu pensa, mas o aluno vai começar a encher de exceção, dá um nó na cabeça do aluno. Ensino que o gás nobre não se liga com ninguém. Adivinha, no Enem, questão do Enem de 2019, se eu não me engano, é essa molécula que está na questão do Enem. Xenônio, que é um gás nobre, fazendo ligação covalente. Bom, então, óbvio, exceção da regra do octeto. Tá? Então, aqui é de novo um processo de hibridização. A gente tem um orbital 5p6, que está todinho cheio, né? Ele é o gás nobre. Só que aí então a gente vai ter a progressão de um dos elétrons para um orbital D e outro elétron para um orbital D. E a gente vai misturar 2 elétrons P com 2 elétrons D. Então a gente vai ter D2P2. E aí então aqui vai poder entrar um elétron, outro elétron, outro elétron, outro elétron. E esses elétrons vão vir dos átomos de flúor. Teremos 4 ligações covalentes. Só que a gente tem que lembrar que ficou um par de elétrons sobrando e outro par de elétrons sobrando. Portanto, geometricamente, a gente tem um afastamento máximo entre 6 coisas. 4 dessas coisas são ligações covalentes e 2 dessas coisas são pares de elétrons. Geometricamente, a molécula vai afastar 6 coisas. Só que afastando 6 coisas, 2 dessas coisas são pares de elétrons. Então, na hora de dar um nome para a geometria da molécula, a gente tenta não enxergar esses pares de elétrons. Então, é aquilo que eu fiz aquela hora. Eu pedi para vocês não enxergarem isso aqui. Tá? Aqui vai aumentar aqui. E aqui vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Vou colocar um quadradinho preto aqui. Se eu pedir para vocês olharem para a molécula do jeito que está ali na tela, vocês vão ver que a molécula vai ter esse formato aqui, ó, que é um formato de cruz, no plano. Então isso é um nome de geometria também, tá? Então, já estou meio que antecipando aqui os assuntos, né? Mas é bom. Atalhando o caminho aqui no estudo da química. Então aqui é outro exemplo de exceção da regra do octeto. Uma hibridização de orbitais do átomo de xenônio, que é um gás nobre, possibilitando que ele faça 4 ligações covalentes, e a geometria é essa daí, certo? Então, encerramos aqui.